No último episódio dos Paranormais, Roseliana, Márcio Lambert e Vandinha mostraram o melhor de seus poderes na primeira semifinal do programa. Sentiu a energia? Sentiu. Ai, que tudo. O tarólogo foi certeiro ao descrever o espancamento brutal entre torcedores de times rivais. Como se todo mundo quisesse destruir o rival. Essa coisa desse jogo, da festa, de tudo, o ataque e a destruição, para mim é isso. Em outra prova, a Vandinha emocionou o humorista Carlos Alberto de Nóbrega ao revelar detalhes de sua vida pessoal. Então, para ele, o pai, ao mesmo tempo que foi um grande aprendizado, foi também um grande desafio, porque eram dois líderes na mesma aldeia. Ela falou coisas que só eu sei. Foi uma semifinal intensa. Vou abrir. Se tiver pessoa aqui, você marca 20 pontos. E terminou com a eliminação de Roseliana. Puxa vida. E os dois primeiros finalistas da competição são Márcio e Vandinha. No programa de hoje, 4 paranormais. Edu Scarfon, Kátia de Gaia, Elias Bispo e Selena F. Quais serão os outros 2 finalistas que vão disputar o prêmio de R$50 mil em barras de ouro? O caminho deles não será fácil. Eu vejo que existe aqui uma sincronicidade de ajuda. A sensação de união de anjo de guarda, como se houvesse uma pessoa guardando a outra pessoa da morte. 4 competidores e apenas 2 vagas. Eu estou sentindo muito a sensação de briga por causa de dinheiro, por causa de casa, briga familiar realmente. Ver uma coisa de pureza, né, que não precisaria passar em tese por isso. Começa agora a segunda semifinal dos Paranormais. Uma obra de arte é a expressão máxima da alma do artista. Por isso, toda obra guarda muito da energia de quem a criou. Para esse desafio, nós trouxemos aqui para o estúdio um quadro de um dos maiores artistas plásticos do país, Gustavo Rosa. Com suas telas coloridas e carregadas de alegria, Gustavo Rosa ficou famoso no Brasil e em muitos outros países. Ele faleceu no ano passado, mas seus quadros ainda conquistam pessoas no mundo todo. E para essa prova nós temos a honra de contar com a ajuda de Paulo Klein. Ele é crítico e curador de arte e foi amigo pessoal de Gustavo Rosa. Paulo, muito bem-vindo aos Paranormais. Obrigado pela sua presença. Prazer é nosso. Paulo, quem foi Gustavo Rosa? Gustavo Rosa é um dos importantes artistas plásticos brasileiros, fundamentalmente um desenhista exímio, um pintor dedicado. Quais são as marcas da arte do Gustavo Rosa? Sempre um desenho rápido, né, econômico, que sintetizava em poucos traços o que ele pretendia reproduzir. Me fale desse livro, que é sua obra. Sim, é um trabalho que eu fiz com um convite de uma editora de São Paulo, que teve cuidado de convidar alguém que conhecesse profundamente o Gustavo. Nem ele mesmo sabia o que ele tinha feito. Sem dúvida alguma, um obstinado, uma pessoa que sempre trabalhou com grande dedicação, com grande paixão pelo que ele fazia, né? Era sistemático, acordava muito cedo, trabalhava todos os dias, mas não deixava de usufruir a vida com os amigos, ir a jantares, sair na noite, né? E ser muito bem relacionado. Aliás, Sem parabéns dúvida. Pelo seu trabalho. Tem uma pergunta-chave. Pois não. Paulo Klein. Sim. Você acredita em dons paranormais? Olha, eu acredito em fenômenos, às vezes, bastante incompreendidos, né, pela maior parte das pessoas, né? Eu diria que não creio em bruxas, mas que elas ai. Então, eu respeito as sabedorias Eu acho que hoje você vai ter uma religiosas, experiência. né? Todos os nossos convidados, eles participam de experiências interessantes. Acho que hoje vai ser um dia importante Vai ser um para você. aprendizado. Quem sabe eu me torne um xamã. Eu já tive essa... Tá bom, Paulo. Olha, aqui no estúdio nós temos uma tela do Gustavo Rosa, linda por sinal, e mais 4 telas em branco. Todas elas estarão cobertas por um pano. A missão dos Paranormais é descobrir onde está o quadro de Gustavo Rosa. O desafio vale até 20 pontos e só pontua quem acertar. Para ajudar os Paranormais, eles podem sentir a energia do livro e também dessa foto, que pela primeira vez eles poderão tirar do envelope.
Preparado, Paulo? Preparado? Eu também estou preparado, então vamos receber a primeira paranormal a encarar esse desafio. É metafísica Kátia de Gaia. Hoje, o meu trabalho vem sendo desenvolvido de uma forma muito mais consistente. A procura, os atendimentos, a receptividade mesmo das pessoas. Dentro da minha área, colegas de trabalho e também das pessoas que são céticas. Kátia de Gaia, Celso, bem-vinda. muito obrigada. Temos obras de arte aqui. São 5 obras cobertas. Deixa eu apresentar o Paulo Klein. Paulo, muito prazer. Ele é crítico, curador e amigo pessoal de Gustavo Rosa. Tá vendo esse livro? Sim. Obra do nosso amigo. E hoje, pela primeira vez, você vai poder ver o que tem dentro do envelope. Nossa, Nós temos aqui para você fotos de um orgulho brasileiro, um grande talento brasileiro, que infelizmente nos deixou ano passado. Gustavo Rosa, grande artista. Temos aqui 5 telas. São 4 telas em branco e somente uma tela é do Gustavo Rosa. Você pode sentir a energia das fotos, pode sentir a energia do livro, pode sentir a energia do Paulo Klein e também passear entre as telas. Tem 10 minutos para me dizer qual é a tela do Gustavo Rosa. Boa sorte. muito obrigada. A metafísica busca a energia de Gustavo Rosa em cada tela. Na sequência, Kátia confirma suas impressões com as cartas de tarô. Eu vou precisar de você para a gente colocar as cartas. Eu vou trabalhar com cartas em cada tela. Com a ajuda do nosso convidado, Kátia separa 3 cartas para cada tela. Será que isso é o bastante para que ela encontre o quadro certo? Para mim, simbolicamente, né, dentro da minha visão, eu tenho esta, que tem cartas muito positivas, esta, Sim? e tem a coincidência do dia que ele falece e do mês que ele nasceu. Nesse aqui. Neste. Kátia está em dúvida. Qual tela ela vai escolher? Eu vou ficar com esta. Esta. Isto. Fechado? Sim. Paulo, você pode me ajudar, por favor? Vem aqui do meu lado, por favor. Atenção, conceitual. Vem pra cá um pouquinho, por favor. Fica do meu lado aqui. Olha lá. Bela obra de Gustavo Rosa. Belíssimo. Infelizmente, você não pontua. Eu achei essa prova um pouco difícil, apesar que eu tentei trabalhar algumas questões, além do tarô, a numerologia. Eu preferi ir pelo meu feeling, né, intuitivo na frente, porque tinham cartas muito positivas. Começar o jogo perdendo é duro, né? Ou zerada é muito duro. Nem mesmo uma mão quebrada foi capaz de bloquear os dons dessa poderosa taróloga. A próxima paranormal é Selena F. Eu acredito numa força nova que esteja acontecendo depois desse programa na minha vida e tenho certeza que na vida de todos que estão passando por essa experiência. Aquilo que era percebido a meu respeito, a respeito da paranormalidade de todos nós, já está sendo visto diferente pela maioria das pessoas que eu conheço. A sensação que eu tenho é de ter uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas hoje em dia, muito maior do que a que eu já tive antes. Selena F. Prazer em encontrá-la. Tudo bem? Tudo. Quero te apresentar Paulo Klein, Oi, Paulo. curador, crítico de arte, amigo Prazer, pessoal querida. de Gustavo Rosa. Gustavo Rosa, um grande talento brasileiro, deixou obras maravilhosas, faleceu no ano passado, infelizmente. Conhece o Gustavo Rosa? Esse é o Gustavo Rosa. Você poderá ver as fotos. Esse livro foi feito com a ajuda do Paulo Klein, do Gustavo Rosa, um livro maravilhoso. Nós temos aí uma obra do Gustavo Rosa, somente uma. Acertando a tela, você marca 20 pontos. Passando do lado, Né? Não Podia marca ter nada. 5 pontinhos para um lado, mas não 10 marca pro nada. outro. Tem que ser a tela do Gustavo. Selena usa uma técnica parecida com a de Kátia, mas pede para o convidado apenas uma carta por tela. Em seguida, ela busca confirmações em outro baralho e toma sua decisão. Essa. Qual? Essa. Essa? É. Fica desse lado aqui.
Fechado? As cartas indicam essa. Valendo 20 pontos. Me ajude a encerrar, por favor. Pena. Tela branca. Essa prova aconteceu alguma coisa parecida com o que tem acontecido mesmo nas provas que são mais objetivas. Tinha como primeira opção, na verdade, o quadro que era certo. Eu não senti o calor. Quando eu passei pelo quadro que eu desconfiava que fosse, eu não senti o calor que eu esperava sentir. E eu fui pelo racional. Acabou acontecendo o que tem acontecido, o que eu tenho sido perito ultimamente em fazer. Cartas, búzios, bola de cristal, Opelê e Fá. Nenhum outro paranormal tem tantas ferramentas quanto ele. O metafísico Elias Bispo IV. É gratificante para mim esse programa porque me traz à tona poderes e exercícios e práticas que eu havia deixado de exercitar. Isso está trazendo muita notoriedade e é muito honroso poder compartilhar isso com todas as pessoas que gostam da paranormalidade, da sensitividade de todos os campos energéticos. Elias, bem-vindo. Obrigado, Celso. É sempre um prazer estar aqui com você. Deixa eu apresentar o Paulo Klein. Paulo Klein é curador, crítico de arte, amigo pessoal de Gustavo Rosa. Nós temos aqui uma obra de arte do Gustavo Rosa. Onde está essa obra de arte? Elias é especialista em sentir a energia de pessoas e objetos. E ele percebe alguma coisa no quadro certo. Uma vibração diferente, algo profundo, algo circular. Ele usa o Opelê e Fá para confirmar suas impressões e acaba mudando de opinião. Bom, eu vou postar minhas fichas nessa tela. É uma experiência nova para mim, espero também estar acertando. Embora eu tenha sentido uma energia de profusão. Elias está em dúvida. Será que ele segue a sua sensibilidade ou a sua razão? Vou tentar essa daqui. Pode ir. Essa ou essa? Não, vou ficar essa. com aquela. Fica desse lado aqui, então. Muita ansiedade, vai chegando no final e nós vamos ficando cada Pega vez aí, valendo 20 pontos. Com mais ansiedade. Você acertou. Mas eu fui de... Deixa eu só ver se tem a ver com o desenho. Tá. Eu senti uma coisa de profundidade. Circular, você disse. Exatamente. Uma coisa circular. Parabéns, Elias. Obrigado, Celso. Você marca 20 pontos na competição. Foi muito bem. Muito obrigado. Essa prova não foi tão difícil porque eu lembrei-me da outra prova que eu havia feito, como minha mente estava me atrapalhando. Vai chegando o final e nós vamos ficando muito ansiosos. Eu lembrei-me e segurei a ansiedade e deixei a intuição fluir. Fiz a opção por ficar mais com a minha intuição mesmo, com aquilo que eu havia sentido. Fui muito assertivo nisso. Vamos chegar ao final, com muita intuição, com muita energia positiva. Sua aluna Silvia Briana já deixou a competição, mas ele segue firme e forte na disputa, mostrando cada vez mais o seu poder. O próximo paranormal é o bruxo Edu Scarfon. Estou gostando bastante. Está sendo sempre uma experiência incrível, né? E realmente de autoconhecimento. Faz com que a gente veja os nossos dons, com que a gente os teste, é uma oportunidade de se conhecer mais a fundo. Tenho percebido que as pessoas estão gostando do programa, estão torcendo por alguns participantes específicos e é muito legal ver os meus alunos, clientes, pessoas que já passam, que já conhecem o nosso trabalho ali na torcida, todo mundo assistindo e gostando daquilo que está vendo. Bruxo Edu Scarfon. Tudo bem? Tudo bom, Celso? Apresentar Paulo Klein, curador de arte, crítico, também amigo pessoal de Gustavo Rosa. Conhece Gustavo Rosa? Claro que já ouviu falar dele. Sim, já, claro. Um grande artista brasileiro. Ele faleceu no ano passado, deixou uma obra importante e orgulho para todo o país. E o Paulo Klein, amigo pessoal dele. Temos 5 telas cobertas, só uma tela é do Gustavo Rosa. Você tem 10 minutos e a competição, esse desafio vale 20 pontos. Qual é a tela do Gustavo Rosa? Edu embaralha seu tarô diante das telas e pede que Paulo Klein tire 2 cartas para cada quadro. Pode deixar viradinha para baixo.
Essas são as cartas. Isso. Primeira tela, segunda tela, terceira tela, quarta tela, quinta tela. Da tela, exatamente. As cartas são só o começo. Agora, o bruxo usa seu pêndulo. E as runas para encontrar o quadro certo. Mas as ferramentas de Edu indicam 3 telas diferentes. Para mim tá naquela segunda, do meio. Vem comigo. Essa tela foi indicada? Essa foi indicada. Qual mais? Essa daqui também. Essa também. E qual mais? E essa última aqui. Essa aqui também foi indicada? Também foi indicada. Então é um triângulo aqui. É. E você fica com qual das telas? Qual será a escolha de Edu Scarfon? Eu fico com aquela. Com essa? É. Então, por favor, fica daquele lado lá, para mim, por favor. Me ajude, por favor, a revelar a tela. Valendo 20 pontos. Não. Uma pena. Eu achei extremamente difícil, né? Porque quando é uma prova assim de sim ou não, nós ficamos com medo de fazer a escolha incorreta, né? E isso tudo acaba tumultuando mais o processo. Por mais que a gente está na semifinal e que é uma fase mais delicada, que a gente se cobra bastante, tem uma pressão muito grande, não pode ceder essa pressão. Tem que tocar o barco e dar o nosso melhor. Bom, Paulo, os paranormais se apresentaram. Eu quero saber o que você achou da experiência. Foi uma experiência fascinante. Cada um tem o seu método, sempre tem imagens, os baralhos, eles são artísticos, né? Tem desenho, tem pintura, sim, né? Sim. E achei interessante que, aparentemente, representante das religiões afro-brasileiras foi o único que acertou, né? Elias Bispo IV. Quero agradecer sua presença hoje, que foi muito importante você participar com a gente. Muito prazer conhecê-lo. Igualmente. Vida longa, sucesso. Para nós. Esse foi o primeiro desafio da semifinal. Vamos conferir agora o placar dos paranormais. O metafísico Elias foi o único paranormal a encontrar o quadro certo e está na liderança, isolada com 20 pontos. Kátia de Gaia, Edu Scarfon e Selena F. não marcaram nenhum ponto nessa prova e dividem o último lugar. Salvar a vida de alguém é uma das coisas mais nobres que um ser humano pode fazer. Imagine então salvar 2 vezes a vida da mesma pessoa. O próximo desafio tem tudo a ver com isso. O sargento Edson Dutra é bombeiro. E no dia 13 de fevereiro de 2001, ele saiu para atender uma ocorrência. O que ele não imaginava é que esse acontecimento mudaria para sempre a vida dele e também do mecânico Alex Von Giovanni. Tudo bem, Edson Dutra? Tudo ótimo. Quer dizer que você salvou 2 vezes a vida da mesma pessoa? Exatamente. Como foi o primeiro salvamento? Primeira vez a gente saiu para atender uma vítima de assalto e quando a gente chegou na oficina onde o Alex trabalhava, ele estava lá. Ele teve um tiro no peito, o tiro pegou no braço dele, a gente atendeu ele, foi uma ocorrência bem intensa, né? E a partir daí a gente começou uma amizade muito grande também, né? Você não o conhecia? Não. Foi o primeiro encontro? Exatamente. E encontrou numa situação difícil. Sim, exatamente. Ele estava sentado, ele estava sangrando muito, né? O tiro era no tórax, uma situação bem complicada, né? E a gente conversou bastante na ocasião, né? A gente tentou deixar ele tranquilo, a gente fez uma estabilização e socorreu ele. Foi uma coisa muito bonita, né? E começou a amizade aí? Começou aí. Porque dias depois eu acabei falando com ele que a gente tem outra paixão em comum, né? A gente gosta de motocicleta. E a gente acabou ficando muito amigo mesmo, a gente se identificou muito, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Bom, aí teve o segundo acontecimento. Sim, teve o segundo. Como foi? Bom, alguns anos depois a gente já era muito amigo, eu frequentava a casa dele, ele a minha. E eu fui acionado para atender uma queda de motocicleta com incêndio. Ele bateu a moto pegou fogo e quando a gente chegou no local, ele estava inconsciente, era o Alex. Foi uma coincidência do destino. Exatamente. Você tirou e falou, não é possível, é o Alex. Exatamente. E pela segunda vez você salvou a vida dele. Primeiro a gente teve que tirar ele debaixo da moto, que a moto estava pegando fogo, né? Ele bateu, ficou inconsciente, ele não conseguia sair da moto. A gente tirou ele debaixo da motocicleta, a gente embarcou ele no resgate, totalmente inconsciente. E quando ele abriu o olho dentro do resgate, a primeira pessoa que ele viu fui eu. Estava com um trauma muito grave na face. A gente ficou, falou, Alex, fica tranquilo, você sabe onde você está? Ele falou, não falou, mas ele gesticulou que não sabia.
E a partir daí eu comecei a cuidar dele. Muito bem, Alex, troca de lugar agora. Bem-vindo aos Paranormais. Alex, você não tem um amigo bombeiro, você tem um anjo da guarda. É verdade. 2 vezes você foi salvo pela mesma pessoa. Exato. A terceira não vem aí. Eu pretendo não precisar usá-lo. Muito bem, agora perguntando para os dois. Acredita em paranormalidade? Não tenho conhecimento, mas em algumas coisas eu acredito, sim. Eu não sou tão cético de dizer, não acredito em nada, só existe determinadas coisas. Muito bem. Sargento Dutra, o senhor acredita em paranormalidade? A minha profissão me mostra muita coisa estranha, muita coisa difícil de acreditar. Mas sem dúvida nenhuma que coisas acontecem fora do nosso controle, né? No inexplicável. Vocês terão uma experiência interessante hoje no programa. Obrigado pela presença. Ok. E essa é uma prova de leitura de energia diferente das outras que nós já fizemos. Primeiro, nós vamos apresentar cada paranormal ao Sargento Dutra e ao Alex. Depois, nós vamos informar as datas, só as datas dos fatos que tornaram os dois muito próximos. A missão dos paranormais é dar o máximo de detalhes que puderem sobre esses 2 acontecimentos. Os competidores poderão sentir a energia dos nossos convidados e também desse bloco. Aqui dentro tem um bloco de anotações do sargento, onde o Sargento Dutra anotou tudo sobre a primeira vez que salvou a vida do Alex. Além disso, o paranormal pode fazer uma pergunta para cada um deles. Lembrando que o desafio vale até 20 pontos. A avaliação dos paranormais fica por conta do Alex e do Sargento Edson Dutra. Portanto, que venha o primeiro participante. Selena F. Esse é o Alex. Prazer. Edson Dutra. Prazer. 2 acontecimentos marcaram muito a vida deles. Um, dia 13 de fevereiro de 2001, o outro, dia 26 de junho de 2006. Eu preciso que você detalhe tão bem quanto puder esses acontecimentos. Você pode fazer uma pergunta para cada um, eles vão responder sim ou não. Você tem 10 minutos, a prova vale 20 pontos. E aqui dentro, eu tenho um bloco de notas que pertence ao Edson Dutra. Selena é uma cigana de berço. A arte da leitura do tarô faz parte da sua vida desde a infância. Existe um renascimento e uma das 2 pessoas mudou a vida da outra por completo. Tirou do fim, tirou do final de linha e trouxe uma nova oportunidade, um renascimento, uma coisa abençoada, uma coisa familiar, uma coisa quase familiar de sangue. Vocês são irmãos? Vou te perguntar. Não, tá. Então essa irmandade que está me dando aqui é como se fosse uma irmandade compactuada, como se ela tivesse acontecido após esse salvamento, após essa ajuda, após essa aproximação de anjo de guarda. É como se houvesse uma pessoa guardando a outra pessoa da morte, como se um tivesse que ter aparecido na vida do outro para fazer a transformação, todas as transformações. Ok, pode recolher suas cartas, seu tempo acabou. Ela deixou a gente bem impressionado com a precisão das palavras. Ela falou de salvamento, ela falou de ajuda, também sobre a nossa amizade por conta desse salvamento que se criou. Para Selena, a gente dá a nota 18. A coisa do salvamento em si, do anjo de guarda, eu acho que foi uma coisa bastante importante. E ali, para mim, eles eram irmãos, sanguineamente ou não, ali existia uma irmandade forte. Edu Scarfon. Oi, Celso. Tudo bem? Tudo bem, e você? Vou apresentar os participantes de hoje. Esse é o Alex. Tudo bem, Alex? Esse é o Edu. Esse é o Edson Dutra. 2 acontecimentos marcaram muito a vida deles. Um foi no dia 13 de fevereiro de 2001 e o outro no dia 26 de junho de 2006. E aqui eu tenho um bloco de notas que pertence ao Edson Dutra. Você pode sentir a energia. 2 datas e um bloco de notas. Essas são as únicas pistas para desvendar a ligação entre os amigos. Eu
posso fazer uma pergunta para cada um, né? Sim. Uma que eu queria perguntar, se você é homossexual. É uma pergunta. Não. Não? A outra pergunta é se vocês são irmãos. Não. Não. Eu perguntei sobre a questão de homossexualidade e também de irmandade porque eu sinto vocês bem próximos e bem unidos, e um servindo de suporte emocional para o outro, inclusive, de apoio, de auxílio. Esse carinho é uma energia muito de parceiro, então eu queria saber em que âmbito é essa parceria, porque eu noto vocês bem parceiros um do outro. Eu diria até que houve um momento de dificuldade, de grande dificuldade para um, e a superação, ela veio também pelo intermédio do outro. É como se vocês fossem almas afins, pessoas que vieram para essa vida para amparar uma outra, auxiliar. E eu não vejo que foi só uma superação, embora possa haver uma questão chave, mas que foram questões na vida, de um modo geral, que um tem amparado e tem auxiliado o outro. Houve um acontecimento que foi como se fosse um divisor de águas, porque o pajem fala de uma nova vida, de um novo momento. Então algo foi deixado para trás e começa-se um novo momento com duas partes se auxiliando mais na vida, né? E tendo superado um grande desafio juntamente uma com a outra. Ok, Edu. Muito bem. Foi quase tão bem como a Selena, né? Porque ele também falou sobre ajuda, ele falou sobre o vínculo que a gente criou, e isso realmente pode descrever que é verdadeiro. Pro Edu, a gente dá nota 14. Achei que foi uma prova interessante, né? Tinha um nível de dificuldade grande também. Acredito que eu consegui fazer as perguntas certas que eu precisava para cada um deles, para eu descartar algumas opções, né? E chegar numa resposta, né, mais apropriada. Então eu consegui distinguir bem essa questão da irmandade, do apoio, da proteção exercida de uma parte para com a outra, mas o vínculo afetivo muito forte entre os dois. Elias Bispo IV, bem-vindo a mais um desafio. Esse é o Alex, esse é o Edson. Dois acontecimentos que unem os dois. Eu preciso que você detalhe esses acontecimentos. Você pode fazer uma pergunta para cada um, mas eles vão responder sim ou não. Você tem 10 minutos, vale 20 pontos. Tá ok? Aqui, Elias, eu tenho um bloco de notas que pertence ao Alex. Você pode sentir a energia. O Alex tem uma aura verde muito intensa. Essa aura verde está muito ligada à sua aura. E a tua aura é uma aura rosa, muito forte. Tá? O verde e rosa é a cor do amor incondicional. Então vocês estão muito ligados através do amor incondicional. Eu diria que até uma união, na verdade, conjugal, porque é um amor muito intenso, uma vibração muito intensa. A primeira interpretação de Elias não foi precisa. Será que as cartas vão indicar um caminho melhor? A primeira carta mostra a solidificação, casa, progresso, você criando alguma coisa, conquistando alguma coisa, mas conquistando a nível de paixão. O diabo sempre ele fala dentro dessa formação por questões de paixão, por questões mais pessoais, por questões mais íntimas mesmo. Gostaria de ver a mão deles. As cartas também não ajudaram muito. Vamos ver o que dizem as linhas das mãos. Através da mão do Edson, realmente ele é bem mais despojado, uma pessoa bem mais criativa, que se dedica à criatividade. E através das mãos também, nesse espaço de tempo, eu não consigo visualizar. Vou terminar por aqui. Ele começou falando sobre a nossa afetividade, que realmente existe, né? Somos amigos aí de amor incondicional mesmo. Mas depois ele acabou tendo alguns deslizes, né? Eu acho que ele foi tendo um rumo meio errôneo sobre essa relação de amizade. Ele não conseguiu ser específico o porquê que essa relação aconteceu e como que ocorreu. A gente atribuiu para ele 12. Olha, essa prova foi difícil porque a paranormalidade ela me levou a um outro campo bem mais profundo e bem mais sutil. Essa foi a dificuldade. Ao jogar as cartas,
Então eu vi que as conexões que haviam eram conexões também karmáticas. O que ficou muito forte para mim foi o reencontro karmático. Kátia de Gaia, bem-vinda. 2 acontecimentos marcaram a vida deles. Eu preciso que você detalhe esses acontecimentos. Você pode fazer uma pergunta para cada um, só que a resposta é sim ou não. A metafísica não pontuou na primeira prova. Ela precisa se superar para garantir uma vaga na grande final. Eu vejo que existe aqui uma sincronicidade de ajuda, de compartilhamento. O Edson é uma pessoa que ele estuda, pesquisa, se aprimora. Ele teve capacidades únicas de ajudar pessoas. Me parece que trabalham juntos, um feito juntos, alguma coisa que vem um colaborar com o outro. Então, para mim, são ascensões profissionais. Foram 2 pessoas que se uniram ou estão ligados a um trabalho que um persevera dentro desta performance de compartilhamento e o outro de perseverar, de inovar, de empurrar as pessoas e comandar. Ok? Fechado? Ela falou algumas coisas sugestivas, mas ao mesmo tempo óbvias, né? De fato, faltou consistência. Ela não conseguiu ser coesa com os fatos. Para a Kátia, a gente dá a nota 10. Essa prova, para mim, ela teve um significado muito forte, porque eu vi lados positivos, eu foquei muito uma questão e não consegui entrar no fato que estava sendo solicitado. Porém, eu vi uma história muito boa, muito bonita entre os dois. Bom, Alex, o que você achou da experiência da participação do programa? A minha ideia se confirma. Tem certas coisas que não é muito concreto, mas diz muito sobre a vida da gente. Muito bem. E você, Sargento Dutra? Eu achei que algumas informações foram confusas, naquilo que eles buscaram nos sentimentos foram mais precisos. Então, me pareceu que os dados, as coisas que eles viram, o visual, confundiram eles, mas aquilo que eles falaram mais buscando no poder deles foi mais preciso. Após o segundo desafio, vamos ver como está o placar dos paranormais. Elias Bispo continua liderando agora com 32 pontos. Selena F aparece na segunda posição com 18 pontos. Edu Scarfon marcou 14 pontos e está no terceiro lugar. E Kátia de Gaia vem na última posição com apenas 10 pontos. A seguir, um crime chocante que abalou a estrutura de uma família. Será que os paranormais vão conseguir sentir as energias deste lugar? Cartas ligadas à família, traição de amor e ódio. Mostra uma mulher Muito desesperada. O caminho deles não será fácil. Não perca, é daqui a pouco. Existem crimes tão revoltantes que são definidos como hediondos. E, infelizmente, nessa prova, nós vamos conhecer o cenário de um desses crimes. Estamos no Itaim Paulista, zona leste da capital. Em 12 de julho de 2011, algo terrível aconteceu nessa casa. A pequena Milena Freitas foi cruelmente assassinada pelo seu próprio primo. Ele enforcou e depois cortou o pescoço da menina, que tinha apenas 12 anos. O criminoso também era menor de idade, vivia com a avó numa residência aqui na vizinhança. Essa é a casa onde tudo aconteceu. Quem vai nos contar os detalhes do crime é a ativista contra a violência, Sandra Domingues. Muito obrigado por aceitar mais uma vez nosso convite. Eu que agradeço. Quem atacou a Milena? Um primo, conhecido como Juninho, de 16 anos. Como aconteceu o crime? Ele veio na casa com a desculpa de que estava indo embora para o Nordeste, veio se despedir. A Milena, por conhecer, abriu a porta e mal sabia ela que estava colocando dentro de casa o algoz. Ele amordaçou a Milena,
amarrou as mãos dela, os pés com fita crepe e depois cortou o pescoço dela. O que motivou? Ciúmes. Ele tinha muitos ciúmes do relacionamento, da relação dela com a mãe. E o que ele fez depois de abandonar a cena do crime? Ele pegou a mala, foi para a rodoviária com a intenção de ir para o Nordeste. Só que um vizinho o viu aqui pela manhã. E na hora o padrasto ligou para ele para saber onde ele estava. E um tio atendeu e falou, não, eu acabei de deixar o Juninho na rodoviária. Ele falou, ele matou a Milena. Aí o tio ligou para a polícia e pediu para a polícia parar o ônibus. Aí ele foi preso a caminho. Ficou preso durante 6 meses na Fundação Casa, aqui em São Paulo. Só que em menos de 2 anos após o crime ele já estava solto, com a ficha limpa. Agora, Sandra, onde é que tudo aconteceu? Foi aqui, Celso. Inclusive, foi dentro do banheiro. Ela foi encontrada dentro do banheiro, atrás das portas, né? Amordaçada, em posição de quem estava rezando, ajoelhada, com as mãozinhas amarradas, com o rosto caído em cima do rosto. E a Sandra, até para disfarçar um pouco o ambiente, né? Tirar aquele clima, acabou pintando esses golfinhos na parede. Esse é um dos casos mais graves em que a ONG Justiça é o que se busca já trabalhou. Inclusive, a seriedade do trabalho da Sandra Domingues foi muito importante para que a mãe da Milena, Sandra Freitas, decidisse participar do programa. E ela vai nos receber agora. Olá, Sandra. Tudo bem? Bem. Obrigado por nos receber na sua casa. É um assunto delicado, mas eu sei que é difícil para você falar nesse assunto, mas eu preciso conversar com você sobre a sua filha. Sim. Quem era a Milena? A Milena era um ser iluminado que mudou minha vida. Um doce de criança, muito boa de coração. E a relação de vocês, como que era? Muito amiga. A gente era muito amiga, unidas. Ela me ajudava muito. Hoje ela faz muita falta. Você mudou alguma coisa na casa? A pintura. Pra mim, sempre lembrar dela, eu deixei do mesmo jeito. Porque tem que deixar recordações delas boas, né? A dor continua muito forte ainda. Muita. Meus sentimentos e quero que Deus conforte o seu coração e sua família. Obrigada. Tá bom? O objetivo dos Paranormais é dar o máximo de detalhes sobre esse crime terrível que aconteceu aqui. Eles vão chegar vendados, com os ouvidos tampados e sem a menor ideia de onde estão. Mas para ajudar, eles poderão sentir a energia de fotos da Milena que vão ficar dentro desse envelope. A Sandra, a mãe e também a Sandra da ONG vão acompanhar o desempenho dos Paranormais numa sala especial. E quem vai dar as notas é a mãe, de 0 a 40, para cada um deles. O desafio começa agora. Tudo bem, Selena? Tudo bom? Nesse local aconteceu algo terrível. Eu preciso que você sinta toda a energia, nos revele tudo o que sentir. A prova importante vale 40 pontos. Tem uma pessoa no andar superior que sabe tudo o que aconteceu aqui e vai te avaliar em tempo real. Nesse envelope eu tenho fotos da pessoa envolvida. Você pode sentir a energia, você pode andar por aqui e nos revelar. Você tem meia hora. É impressão minha, eu percebi que seus olhos mudaram. É uma energia de amor e ódio. Tem alguma coisa aqui que já foi muito boa e que desmoronou, e que mudou. Como se fosse uma pessoa surpreendida por alguém em quem confiasse. As cartas marcam como se fosse uma família que tivesse desmoronado. Essa lágrima que está escorrendo na sua face, é uma lágrima involuntária? É uma lágrima... Como você explica isso? É a energia do lugar, é como se tivesse tudo errado. Mas as mudanças ocorreram com o passar do tempo, fomentadas por uma pessoa de fora, por uma pessoa que sempre trazia discórdia.
As cartas marcam como se houvesse a filiação, tá marcando a filiação, tá marcando uma criança tendo sido ceifada, tendo sido de alguma forma cortado o período, a prolongação do período dessa criança na Terra. Acho que ela só acertou em questão que ela foi mesmo ceifada, né? Assim, que ela faleceu. Mas, assim, que ele trazia discórdia, essas coisas, ele não trazia. Uma morte prematura, uma morte antecipada, de uma pessoa que ainda tinha tempo de vida, que ainda tinha tempo para essa carta da morte. Essa aqui é a carta do ser ingênuo, do ser que ainda tinha muito para viver, que tinha uma alegria interior grande. Quando aparece essa carta, é sinal que teve morte? Não necessariamente, depende da posição dela, mas nesse caso sim. Aparentemente aqui me aparece um homem. Quem pode ter fomentado, quem como pode algoz. ter... Como algoz. Celina usa vários baralhos e cada um traz um pedaço de informação. Muitas lágrimas, ó, as cartas marcam que após isso tudo pode ter acontecido, uma sensação de culpa, podia ter sido feita alguma coisa para evitar isso, no sentido de precaução. Aqui o que me dá é que essa pessoa era conhecida. Não dá como se fosse um assaltante que tivesse entrado na casa. No começo não me senti confiante nas coisas que eu estava falando, né? Mas depois ela foi se aprofundando mais e acertou bastante coisa. Mais um baralho. Celina é rápida na sua leitura. E uma pessoa que pode ter tido envolvimento ou poderia estar sob o efeito no momento de alguma coisa alucinógena. Efeito de droga. Aqui marcou muito uma energia de pessoa acuada, de pessoa fechada em alguma coisa. Ela pode ter ficado fechada ou gritado, ou se sentido trancada. Me deu uma sensação de opressão. Onde? Lá. Pra mim ela foi acuada, foi colocada aqui de alguma forma. A morte pra mim é aqui, é como se fosse uma coisa aqui, isso aqui envolve uma criatura pura, uma criatura que de alguma forma não tinha como se defender. E eu tenho um filho pequeno, não tinha defesa, a pessoa covarde, a pessoa que praticou isso é um covarde, é uma angústia muito grande. E o medo da pessoa, o medo de estar de frente para uma pessoa que poderia ser protetora. Grande, como fosse maior, muito maior, desproporcionalmente maior, que estivesse nas condições de proteger e não de machucar. Seu tempo acabou. Tá bom. Obrigada, viu? Celina, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte. Acreditava muito nele, que ele podia proteger, né? Quando ela falou que ele é alto mesmo. Acredito que ela consiga sentir, captar bem a energia. Eu fiquei impressionada. E a questão da motivação, ciúmes, né? O fato de surpresa, ela ter sido surpreendida, de ter sido acuada. A sensação que eu tive foi de um algoz homem que tivesse, ou mesmo que tivesse forças a mais. É como a masculinidade se traduz nessa coisa covarde, de ser maior do que a vítima, muito maior. E as cartas dão uma vítima inocente, indefesa, pequena. Eu nem consigo dizer se a pontuação tenha sido técnica ou boa o suficiente, porque para mim o sentimento pode até ter atropelado algumas informações, algumas coisas. Foi por sentimento só. Pode tirar sua máscara, por favor? Tudo bem, Kátia? Tudo ótimo. Venha comigo. Bem-vinda. Obrigada. Aqui, nesse local, aconteceu algo terrível. Eu preciso que você sinta toda a energia, nos revele o que está sentindo. Eu tenho nesse envelope foto de uma das pessoas envolvidas nesse evento. Você tem meia hora,
vale 40 pontos. Tem uma pessoa que sabe tudo sobre o que aconteceu aqui e está te avaliando em tempo real. Vamos lá. Uma sala e um lavabo. Essa é a área onde ela pode buscar alguma fonte de energia. Sentiu algo diferente? Eu sinto muita aflição, muito medo, muito terror, sensações de ódio, rivalidade, possessividade, uma surpresa, uma sensação de agonia, muita agonia. Não senti ainda nenhuma firmeza, assim, né, nela ainda. Nós temos aqui cartas ligadas à família, casa, lar, algo de quebra de privacidade, traição, violência, tumulto. Para mim é tocaia, armadilha, emoções desencontradas, isso levando a um crime familiar. Eu vejo muita violência, cartas de muita violência. Foi uma armadilha, né, que ele fez pra ela mesmo, né, ficou planejando. Pegou ela de surpresa, né. Eu acho que ele não atacou ela, assim, de imediato. Para mim existe, assim, um crime baseado em ciúme, peleja, distúrbio, né, onde a pessoa passou por um surto psicológico, porque envolve muitas emoções, alguma coisa nesse sentido. Eu vejo uma quebra familiar, Celso. Queria entender essa criança, que eu não consigo aqui compreender. Aqui. Uma criança envolvida. Porque eu vejo como se essa criança tivesse sido vitimada. Muitos gritos, muito choro, sensações de machucar, de ferir. Eu vejo essa sensação de morte muito forte. Celso, eu tenho vívida essa sensação de criança, mas alguém matou e pertence de repente, pode estar ligada a esta família. Uma pessoa próxima. Quebra. Isso. Sabe? Mas tudo muito negativo. Uma pessoa tremendamente abusiva quando eu quero ter o que é seu. Estar no seu lugar. Tudo que ela tá falando, eu cheguei nele, né? Tá ótimo. Achei ela razoável. Ela falou mais do lado dele, né? Como que ela sentia a energia dele, que ele era uma pessoa negativa, né? Possessiva. A princípio ela jogou várias alternativas, até principalmente a hora que ela enfatizou na carta da criança, né? Ser uma criança do sexo feminino. Eu acho que aí já começou a tomar mais sentido. Eu vi problemas, uma questão familiar, ciúme, possessividade, mãe, criança, a morte, né, desta criança. As minhas cartas hoje me mostraram isso e eu fui fiel a elas, claras para mim. Provas de crime são uma especialidade do metafísico Elias. Será que ele está em um bom dia? Tudo bem, Elias? Tudo bem? Tudo bem, Celso. Algo terrível aconteceu aqui nessa casa. Aqui tem a foto de uma das pessoas envolvidas. Você tem meia hora e a prova vale 40 pontos. Tá ok. Vamos lá então. Eu gostaria de andar um pouquinho. À vontade, pode ficar à vontade. Isso aqui traz uma sensação pesada. Na verdade, esse ambiente é a grito, a lamento. Muito sentimento que ainda ficou, muito desentendimento, o acontecimento veio de forma surpreendente, sem que as pessoas soubessem. Foi uma violência muito envolvido com sensação de traição, a pessoa colocando muito a questão de traição. E isso, o espírito fica muito impactado. Iemanjá traz muito a presença de mulher como vítima.
Eu estou sentindo muito a sensação de exatamente o que essa carta está trazendo. Assim, eu tirei, já saiu disso, de perdas realmente, de relacionamento, de relacionamento que chega ao fim. A vitória, o sentimento de perda, a vitória invertida, né? O sentimento de que a pessoa realmente não tem mais por que eu seguir em frente. Essa carta sai muito para suicídio, quando é uma sensação, na verdade, em vez de homicídio, muito mais suicídio. Acho que ele não está se encontrando. Eu vejo aqui um empurrão, tem uma sensação de briga, de confronto. Vejo uma mulher no chão brigando, sendo ameaçada. Estou exatamente nessa região aqui, ó. Você pode ter certeza. Teve morte? Sim, teve morte. Onde? Vejo a pessoa caída aqui e algo saindo da boca dela. Se talvez a pessoa desse um tempinho a mais para ela, psicologicamente mesmo, desse um tempinho, deixasse todas as buscas de equilíbrio que ela estava tentando, não poderia. Ela conseguiria ter mudado essa destinação. A vítima, muito desesperada, buscando situações de solução, mas ao mesmo tempo desesperando e criando mais dúvidas, desconfiança sexual, de desconfiança física mesmo. Ou seja, cada busca de acerto, a pessoa criava mais ciúmes, mais raiva, mais ódio. Tá? As palavras que me vêm são exatamente essa. Então, tá ok. Muito obrigado, Elias. Paz, obrigado. Boa sorte, hein? Elias tá mais fora. Praticamente ele tá falando que é um casal. Para mim, ele divagou bastante. Errou na questão do crime passional, de envolvimento de sexo. Olha, essa prova eu achei muito difícil, porque envolvia muita emoção, muito amor, na verdade, e muito problema psicológico, emocional, levando à violência, levando à morte, ao assassínio, sem necessidade. Eu estou seguro do que eu vi, da traição, dos acontecimentos. Edu Scarfon é o último paranormal a visitar a cena desse crime hediondo. Tudo bem, Edu, pode tirar a venda. Muito bem, Edu. Bem-vindo a mais um desafio. Estamos chegando na reta final do programa, um desafio importante. Esse envelope você não pode abrir, mas eu tenho fotos de uma pessoa envolvida no que aconteceu aqui. Tá. É alguém que conhece muito bem o fato ocorrido e está te analisando em tempo real na parte superior da casa. Então vou começar sentindo a energia. À vontade. A vela te auxilia em o quê, Edu? É porque vou usar o espelho negro, é muito usado na bruxaria. Espelho negro. Mostra primeiro o que é esse espelho negro. É um espelho negro? É uma pedra, é uma obsidiana, fala do oculto. É a primeira vez que o bruxo usa essa ferramenta no programa. Espelho da magia, espelho do luar, faça a visão se manifestar. Mostra uma família até então feliz. Não vejo criança. Menina, menininha de branco. Cabelo encaracolado. Morena, baixinha. E agora mostra uma família triste, isolada, e mostra uma mulher chorando, se lamentando muito. Bem forte. Mexeu bastante comigo. Depois do espelho negro, as cartas. Edu está acertando tudo até agora. O louco apareceu no tarô e ele mostra, sempre ele fala, como a palavra diz, de loucura, de desequilíbrio. Ao mesmo tempo, o 8 de espadas também fala de uma emboscada. Você pode ver que tem uma pessoa presa por espadas ao redor e ela não consegue se mover muito. Isso mostra que alguém, de algum modo, foi surpreendido e ficou meio sem ação.
As cartas de espadas até têm relação com corte também, e me vem muito na minha mente faca e alguém tentando escapar, que é o Cavaleiro de Ouros, pedindo pelo amor de Deus, dos deuses, enfim. Essa carta é onde a pessoa te mostra que a pessoa está implorando, é isso? Implorando uma misericórdia. Aparece novamente o 2 de espadas bloqueando a pessoa. Ela não teve força e não foi ouvida, não teve a compaixão da outra parte. E essa carta pode revelar um desencarne, porque ela fala realmente de deixar uma vida para trás e ir para uma nova vida. O mago, um novo começo, um novo momento. Eu interpreto que houve morte. Agora, uma coisa que você disse, você descreveu a pessoa, você falou de uma criança, você descreveu a pessoa. Ao fim da sua apresentação, eu também não vi a foto. Tá. Eu quero ver se a sua descrição bate com a foto que eu tenho aqui. O que eu vi foi uma criança que deve ter uma média de 10, entre 9 e 10 anos a 13, porque eu vi o corpo começando a modificar, sofrer modificação de pré-adolescência, alguma coisa nesse sentido. Por isso que, agora linkando com um rapaz que apareceu inicialmente no espelho, eu não imagino que seja uma relação amorosa ou algo do tipo e essa criança é morta por conta disso, porque eu enxergo ela muito novinha, muito jovial para ter um relacionamento. Então, para mim, é um outro âmbito. Não, ao que me parece, era alguém que tinha algum vínculo com a família ou com as pessoas que fizeram parte dessa história. Ok. Tocante. Muito forte. Foi aqui, Celso. O que você sentiu quando você abriu essa porta? Eu vi um corpo jogado aqui dessa criança que eu te falei, machucado, ela sangrando um pouco e com a aparência de as mãos amarradas, os pés amarrados. Eu tenho a impressão que essa menina, essa criança, ela foi asfixiada, enforcada e sangrando. Sangrando um pouco. Me apareceu no espelho inicialmente faca e faca sangrando. Então não sei se ele amarrou ela para que ela não reagisse, foi enforcando e quando ela perdeu o ar, a respiração, se passou a faca. A imagem que você viu do corpo dela bate com aquela descrição que você fez do espelho negro? Bate com aquela descrição do espelho negro. Tá emocionado? Eu tô, porque quando é criança, né, a gente não imagina que vai ver uma coisa de pureza, né, que não precisaria passar em tese por isso. Feche os olhos. Está na sua frente a foto. É ela mesmo. É ela mesmo. E essa foi a mulher que eu vi, que eu imagino que seja a mãe que ficou sem ela. É essa criança mesmo, que passou por isso ou algo parecido. É uma judiação. Obrigado. Ele focou bem na história. Foi muito bem. É triste imaginar que minha filha foi morrer assim. Não tem nem muito o que falar, porque ele acertou tudo. Foi o melhor. Acertou mesmo.
enxerguei ela, apesar de tudo que você viu, eu enxerguei ela muito bem. Começou por ser criança, menina, o louco, a emboscada, os ciúmes, a morte, faca, fuga, pedido de clemência, pedindo juízo, a questão da idade, confusão mental, sendo rapaz, ou seja, para mim ele foi muito preciso mesmo. Quando eu abri a porta, parece que veio uma visão ali dela deitada do jeito que ela foi encontrada e isso foi, na verdade, o que mais machucou emocionalmente falando. Encontrar a mãe dela me deu uma sensação de emoção muito forte, porque eu senti parte do que aconteceu nisso tudo. Saio daqui com a certeza de que eu vou pensar muito nisso nos próximos dias ainda, porque está bem vívido e latente em mim. Sandra, acho que você teve uma experiência interessante hoje. Foi maravilhoso. Foi intenso, emocionante. Qual paranormal te impressionou mais? O Edu. Ele acertou cada detalhe. Me emocionou bastante. Bom, aqui é o quarto da sua filha. Isso. Você vem muito aqui? Um pouco. Não venho muito porque me sinto fraca. Entendi. Eu sei que é muito recente, mas mais uma vez, eu espero que Deus te conforte e lhe dê forças. Tá bom? Aqui são suas notas, é isso? Isso. Vou colocar no envelope aqui. Eu quero agradecer em nome de toda a produção, da direção, em meu nome. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Eu que agradeço. Força. Obrigada. Esse foi o último desafio dessa segunda semifinal. Dos 4 participantes de hoje, apenas 2 vão para a grande final. E nós vamos saber quem são eles agora, diretamente do palco do Domingo Legal. Você já leu a curiosidade do programa de hoje? Ainda não? Então envie um torpedo com a letra P para 44644 e receba de graça. Mande agora. É só a letra P para 44644. Além de ficar por dentro dos paranormais, você vai concorrer a uma visita. Vai concorrer na hora, uma visita aos bastidores com tudo pago. Já pensou? Eu quero te encontrar. Muito bem, agora é hora de conhecer os 2 últimos finalistas dos paranormais. Eles vão se juntar a médium Vandinha e ao tarólogo Márcio Lambert na grande final semana que vem. Mas antes eu quero, claro, falar com o bruxo Edu. Edu, eu nunca vi você se emocionar numa prova antes, como aconteceu nessa prova que a gente fez no Itaim Paulista, daquela menina de 12 anos que foi assassinada pelo primo. Por que você se emocionou? Celso, eu acho que a nossa postura é sempre de buscar ficar fora da situação e não se envolver emocionalmente, né? Isso que a gente busca para poder estar estabilizado e dar o suporte que a pessoa precisa. No entanto, em algumas situações são difíceis, né? E ali se tratava de uma criança, novinha, de tudo, foi tudo muito injusto que houve, então eu acho que eu compenetrei demais na situação, me envolvi emocionalmente e realmente eu acabei me emocionando, não teve como. Muito bem, agora é o seguinte, nós já temos 2 classificados para a grande final. Vandinha e Márcio Lambert. Selena F, isso te dá medo ou paranormal não tem medo? Isso me dá muito medo. Te dá medo? Por quê? Porque eles são muito bons. São bons? Muito bons. Você também tem medo, Elias Bispo, desses 2? Olha, eu acho que eu não tenho medo porque eu sei que todos nós somos muito bons. Às vezes melhor nos testes, às vezes não, mas eu estou na energia de graça, né? Eu estou no estado de graça por estar aqui. Então, muito bem. Tá ótimo. Kátia de Gaia. Bem, eu estou feliz demais porque o Márcio e a Vandinha são 2 queridos. E para mim é uma honra estar com eles. Não sinto medo algum. Muito bem, deixa eu lembrar o pessoal de casa, nós temos aqui 4 paranormais, 2 serão eliminados. Nós já temos 2 classificados para a grande final, daqui sairão mais 2. Teremos 4 na grande final dos paranormais em busca do maior paranormal do Brasil. Vamos ver então quem está em primeiro lugar nessa competição, nesse grupo, nessa semifinal. Quem pontuou mais? Deixa eu ver qual foi a pontuação do campeão desse momento, dessa chave aqui, 54 pontos. Vamos ver quem fez 54 pontos e já está classificado para a final. O nome que aparecer aí
Edu se junta a Vandinha e também a Márcio Lambert. 54 pontos. Bom, vamos revelar agora o último colocado. São 4 notas. Mostramos a maior nota, vamos mostrar a menor nota. E essa menor nota já é o nome de um eliminado. Vamos ver a menor pontuação. Qual foi a menor pontuação atingida com esses 4 paranormais? Vamos ver. 35 pontos. Quem marcou 35 pontos nesses 3 desafios vai ser eliminado. Vamos ver quem é o nome do primeiro eliminado. Kátia de Gaia. Kátia de Gaia. Kátia, deixa eu revelar primeiro aqui a pontuação e depois os 2 eliminados falam. Bom, agora nós temos o segundo colocado, que continua na competição e vai para a final. E nós temos o terceiro colocado, que chegou muito perto, mas não vai para a final. Vamos colocar no vídeo, então, a pontuação do segundo colocado e a pontuação do terceiro colocado. Deixa eu ver lá. O segundo colocado vai para a final, marcou 53 pontos. Colou ali muito perto da pontuação do Edu. E o terceiro colocado fez 42 pontos, também será eliminado. Então, quem marcar 53 continua, quem marcar 42 sai. Quem será? A decisão está entre Selena F e Elias Bispo IV. Você de casa, em quem você aposta? Será que a Selena F será eliminada? Será que o Elias Bispo IV será o eliminado? Vamos ver agora. Revele para mim. Quem continua e quem sai? Vai para a grande final, Selena F com 53 pontos. E Elias Bispo é eliminado com 42. Elias, você que está do meu lado aqui, quero agradecer a sua participação no programa. Foi espetacular a sua participação. Eu sou o seu fã. Olha, é um prazer ter estado com você, ter dividido toda essa experiência com as pessoas em casa, mostrando que ser paranormal realmente faz parte da humanidade, independe de fé, independe de crença, independe de cor, de raça, etnia. E é muito interessante que as pessoas saibam que, de repente, o seu filho pequeno, ele pode não estar com nenhum problema, ele pode ter, de repente, uma sensibilidade muito grande, e é muito legal que você preste muito mais atenção nisso. Okay. Foi um prazer estar aqui com você, Prazer Celso. Foi nosso, Elias. Muito obrigado. Kátia, você também deixa a competição hoje. Muito obrigado. Mas gratidão imensa por participar. Eu estou muito feliz e eu quero agradecer a todos que torceram, que estão comigo, meus familiares, a essa produção, que com certeza, Celso, você nos deu a grande chance de mostrar o nosso trabalho, que nós podemos ajudar e que este dom é para todos. Fica tranquila que depois eu mando um boleto para você. Bom, nós teremos a grande final com Vandinha, Márcio Lambert, Edu Scarfon e Selena F. Estamos em busca do maior paranormal do Brasil. Quem será? Você não pode perder no próximo domingo.